Fala pessoal, meu nome é Ricardo e hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem de esperança. A gente tem vivido um momento único no mundo inteiro, onde o mundo todo parou por causa da pandemia que a gente está vendo no mundo. Está sendo muito difícil esses dias no Brasil e em todo o mundo e a gente está sem esperança, a gente está com muitas incertezas, a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã, a gente fica preocupado com a nossa saúde, com os nossos familiares, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir. E tudo isso parece ser uma novidade, coisa que nunca aconteceu. Como assim o mundo parou e do jeito que foi, né? E eu queria falar para vocês que não foi a primeira vez que isso aconteceu. E eu queria falar para vocês também que esses sentimentos que a gente tem, eles são normais. Jesus mesmo tratou desses mesmos sentimentos, em um outro contexto, com seus discípulos. Então em Mateus 6, primeiro livro da Bíblia, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus está conversando com os discípulos dele, que da mesma forma que a gente também fica ansioso e a gente também fica pensando nas incertezas sobre dinheiro, sobre como que a gente vai fazer, como saúde, o que a gente vai vestir, o que a gente vai comer, o pessoal naquela época também passava por aflições e também questionavam Jesus sobre isso. E Jesus conversa com eles. Então em Mateus 6, do versículo 25 ao 34, eu vou ler rapidamente aqui para vocês, mas ele fala para os discípulos: Não andeis cuidadosos quanto à vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, ou seja, um dia a mais à sua vida? Quanto ao se vestir, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então o que Jesus estava falando aqui para o pessoal? Ele estava falando que não adianta a gente preocupar com o dia de amanhã. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. A gente não tem essa noção, essa percepção do como vai ser o dia de amanhã. E quando Jesus fala, basta cada dia seu mal, tem muita gente até faz um ditado em relação a isso. Ele estava falando para a gente que Deus é o Deus da nossa provisão. No começo desse capítulo, ele ensina a oração do Pai Nosso, que provavelmente você conhece, já escutou falar, né? Então, assim, ele estava primeiro falando como que a gente tem um relacionamento com Deus, como que a gente conversa com Deus. E ele estava respondendo aos anseios do pessoal que estava muito inquieto. E eu não sei se você percebeu, mas durante essa leitura ele fala de Salomão. E Salomão foi considerado o maior rei de Israel, ele foi o rei mais sábio de Israel, filho de Davi, e foi um homem que teve tudo. Teve todas as riquezas, todo o conhecimento disponível na época. E ele fala, mesmo Salomão, com todo o esplendor dele, nunca se vestiu como um lírio do campo. Mas o que essa sabedoria de Salomão nos ensina? Nos ensina uma coisa muito importante, que ele mesmo, o próprio Salomão, registrou no livro de Eclesiastes. Então, no livro de Eclesiastes, logo no primeiro capítulo, no versículo 9, ele relata: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso tornará a fazer, de modo que não há nada de novo debaixo do sol. E no versículo 3, ele fala o seguinte, no capítulo 3, versículo 1, ele fala o seguinte: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Salomão foi um homem que viu de tudo, viveu de tudo.
E por que ele fala que não existia nada de novo debaixo do céu? Porque tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer é um ciclo, se repete. Então, da mesma maneira que a gente está ansioso, Jesus também estava falando com os discípulos dele que eles também estavam ansiosos. E eu não sei se você reparou, quando a gente fala do tempo, esse discernimento de tempo e esses ciclos, que daqui a pouco chega a Páscoa. E esse feriado da Páscoa, muita gente se lembra pelo chocolate, pelos ovos de Páscoa. Não tem nada de errado com chocolate, viu, gente? Chocolate é uma delícia. Comemoração da Páscoa, pode comer seu chocolate tranquilo, tá? Só que qual que é o real significado da Páscoa? A Páscoa, ela se remete a uma época em que Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar Israel da escravidão no Egito. Naquele contexto, lá em Êxodos a gente vê. Então, em Êxodo 12, mais precisamente, fala sobre o que significa a Páscoa. Provavelmente é o feriado judaico-cristão mais conhecido e mais relevante até os dias de hoje. E naquela época, o Deus, ele levantou Moisés para conversar com o faraó, para falar para o faraó, para libertar o povo dele. Porque o povo de Israel ele tinha sido escravo, ele estava sendo escravizado pelos egípcios. Então eles viviam como escravos e com mentalidade de escravo. Então eles se preocupavam com o trabalho deles, com a casa deles, como que eles iam fazer, juntavam um pouquinho. E eles eram escravos, eles serviam um rei que não era deles. Eles estavam numa terra que não era deles. Só que quantas vezes essa mentalidade de escravos também não é nossa? A gente trabalha para pagar as contas, a gente vive num padrão que às vezes é mais alto do que o nosso, a gente está sempre sem tempo, sempre na correria, e a gente começa a fazer aquela corrida dos ratos. A gente fica trabalhando, e a gente não tem tempo para nada. A gente se torna também um escravo. Então, antes dessa pandemia, quantas vezes você não falou que não tinha tempo? Não tinha tempo para seu pai, para sua mãe, para seu marido, para sua esposa, para seu filho, para sua filha, para seus amigos, para você. Não tem tempo para tirar, para ler aquele livro, para fazer aquela leitura, para organizar a sua casa. A gente também vivia numa mentalidade de escravidão, onde sempre o trabalho era mais importante. E quando a gente coloca sempre o trabalho como mais importante, essa é uma mentalidade de escravo. Então o que aconteceu? Deus teve que levantar uma pessoa, um homem, para ir lá e tirar o povo desse jugo do faraó. E quando ele fez isso, ele, através de Moisés, ele enviou pragas, ele enviou sinais para faraó para libertar esse povo. E olha como que nada de novo acontece debaixo do céu. Vamos fazer uma retrospectiva dos últimos tempos, o que tem acontecido aqui. Vou pegar aqui no Brasil, por exemplo. A gente vê o que? A queda das barragens. Olha, uma das maiores tragédias ambientais que a gente teve. E o rio, os rios, né, literalmente ficaram vermelhos com a lama. Quantas pessoas morreram? Que tragédia que foi aquilo. Aí depois a gente teve a queimada da Amazônia. Que tragédia, quantas espécies da natureza que a gente não perdeu ali. Aí depois a gente teve a questão das chuvas, que devastaram, que muita gente perdeu tudo. Questão de abastecimento da água no rio, a questão da cervejaria Baker. Isso tudo em meio ao carnaval também. E quando esse vírus chegou, foi mais um sinal. Já existia, o vírus é real. E é um vírus que, se você está em casa, se você está fazendo a quarentena, você está em casa, você está protegido, você não é contagiado. Agora, se você está em contato com outras pessoas, o vírus que é invisível, ele te pega, não tem cura. E tá esse colapso todo no mundo inteiro e que paralisou o mundo. Naquele contexto foi a mesma coisa. Deus, naquele contexto da Páscoa, ele avisou Moisés para falar com o faraó que ele também ia permitir que um anjo visitasse a casa de todos. E o primogênito dos egípcios iriam morrer. Mas naquelas casas que tivessem o sangue do cordeiro manchado nas portas, marcado nas portas, esse anjo da morte não iria passar ali. Então o que aconteceu naquela época? Moisés mandou o povo sacrificar um cordeiro e colocar o sangue desse cordeiro nas portas, para que o anjo da morte não passasse. E quem estivesse dentro de casa com a marca do sangue do cordeiro não seria morto, seria salvo.
E o que está acontecendo aqui agora com a gente? Todo mundo nesse desespero, todo mundo sem saber o que fazer. E naquela época a Páscoa foi instituída logo após isso, para que o pessoal lembrasse dessa passagem do anjo, para lembrar dessa marca do Cordeiro, em que Deus utilizou isso para libertar o povo de Israel do jugo dos egípcios, porque logo depois disso, o faraó finalmente liberou e o pessoal deixou de ser escravo. Eles começaram a caminhar para a terra prometida, eles passaram por um deserto. E naquela época eles comemoravam isso e comemoram até hoje esse significado da Páscoa. Só que hoje eu queria te dar uma esperança. O Cordeiro já foi morto. O Cordeiro já foi crucificado. Esse Cordeiro morreu por você, morreu por mim, morreu por todos nós. Esse sangue do Cordeiro, ele não precisa mais ficar nas portas. Ele pode te cobrir por um todo, por inteiro. E foi isso que Jesus prometeu. O próprio Jesus, que a gente leu há pouco tempo. Ele é o Cordeiro. Ele foi morto no meu lugar e no seu lugar. E hoje nós estamos banhados, nós somos cobertos pelo sangue de Jesus, se você acredita nele. Então, como nós somos cobertos com o sangue de Jesus, eu creio que nenhum mal passará na sua vida. Que é da mesma forma que ele cuidou dos lírios do campo, que ele cuidou do passarinho, ele também vai cuidar de você. E o que aconteceu com o povo de Israel ali, depois que eles saíram do Egito, depois que eles mudaram essa mentalidade, eles foram para o deserto. O deserto é um lugar de preparação, é um lugar de purificação, é um lugar de caminhada, é um lugar que a gente não faz morada. Só que é um lugar que a gente experimenta as maravilhas de Deus, porque eles não sabiam o que eles iam comer. Como Jesus falou aqui em Mateus. Eles não sabiam o dia de manhã, eles sabiam que ia ter uma provisão do céu. Eles não sabiam exatamente para onde eles estavam indo, mas tinha uma nuvem na frente deles, que guiava o caminho. E de noite, eles não sabiam como que eles iam fazer por causa do frio, mas tinha uma coluna de fogo atrás deles. Então no deserto foi um lugar que eles viveram maravilhas com Deus. Foi um lugar que eles foram tirando a mentalidade de escravos, porque a prioridade mudou. A mentalidade mudou. E esse período de deserto foi um período de dificuldade. Foi um período de transição. Vai ser o que vai acontecer com a gente também. Então depois desse vírus, depois dessa pandemia, a escolha que você tem hoje é uma só. Ou você escolhe se banhar pelo sangue do Cordeiro e se preparar para esse deserto que está vindo. Ou você escolhe continuar com a mentalidade de escravo. Porque a pandemia pode passar e você pode voltar a fazer as mesmas coisas. Só que o mundo não vai ser mais o mesmo. Deus está te permitindo parar tudo para você reavaliar suas prioridades. O que é importante na sua vida? Qual realmente é o seu propósito? Qual escolha que você não fez que você precisa fazer? Esse momento é o momento que Deus está permitindo que você possa se banhar pelo sangue do Cordeiro e passar por esse período de transição e se libertar dessa mentalidade de escravo. Sendo assim, se prepare para o deserto, não vai ser fácil. Minha palavra de esperança não quer falar que vai ser fácil ou que vai dar tudo certo. Não, nós vamos entrar no deserto depois. Vai ser difícil, vai ser um tempo de peregrinação. Vai ser um tempo de preparação para algo melhor. Só que como que você vai escolher? Como que você vai querer passar por esse deserto? Você vai continuar a querer ser escravo e ficar com saudade do Egito, do que estava passando? Ou você vai realinhar suas prioridades e começar a viver maravilhas com Deus, enquanto Ele te purifica e te prepara para um novo tempo, uma nova vida? A escolha é sua. E a palavra de esperança é: vai passar. A Páscoa está aí, não é à toa que o mundo inteiro parou exatamente nessa época, para que você possa entender os sinais. E assim como Salomão falou, não há nada de novo debaixo do sol. Também não há nada de novo no modo que Deus está operando. Deus está permitindo que isso aconteça, para que a gente possa ser liberto dessa mentalidade de escravidão, que a gente possa se preparar através da Páscoa para o novo tempo. E eu te convido, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, que você faça agora mesmo. Que você leia a palavra que Ele deixou para a gente, esse manual que Ele deixou para a gente, e reestabeleça seu relacionamento com Jesus. Que Deus te abençoe.